Galera, chegou o trailer do filme mais épico de 2023, Rebel Moon. Você já viu esse trailer? É o novo filme do Zack Snyder. Zack Snyder tá prometendo demais. É uma mistura de Star Wars com sangue. Galera, tá top demais. Quando que estreia? O que a história vai contar? Vai ser um universo compartilhado? A gente vai ver tudo nesse vídeo agora e sua mente vai explodir. Vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. E eu já quero começar dando um dever de casa pra vocês. Se você ainda não viu o trailer de Rebel Moon, você tem que ver. Galera, assiste isso. A impressão que eu tive é que o filme foi feito pra gente que ama nerdice, entende? Que ama personagens heróicos, aventuras épicas, aquelas coisas espaciais. Tudo junto, mistura tudo junto. Sem medo de mostrar violência, que a gente gosta. Lógico, rapaz, a gente quer leitinho, não, né? O trailer de Rebel Moon acabou de sair. Ele foi lançado no último dia do Geeked Week 2023, que é um evento exclusivo da Netflix que foca nas estreias de filmes e séries nerds e cultura pop. Bacana um evento desse, né? Pra você que ainda tá boiando sobre o que é o Rebel Moon, imagina uma mega aventura de Star Wars, só que mais madura, mais sangrenta. Consegue imaginar um Star Wars realmente sem aqueles elementos infantis e realmente com sangue? O lance de Rebel Moon é mais ou menos isso aí. Eu me empolguei, é por isso que eu trouxe esse vídeo, né? Não tem jabá aqui não, ok? Não é? Né, Disney? Vai lá, Pedro, fala bem. Não existe isso, ok? Então bora ver o que esse filme tem de bom pra oferecer, quando ele estreia, como é a história, enfim, todos os detalhes, porque eu já fiz a pesquisa no Capricho pra você se empolgar também. E galera, não esquece, estamos na reta final, tá quase acabando o IBEST e a gente não tá vencendo ainda na categoria Top 3, então a gente precisa muito de você agora, mais um empurrão. Se você não votou, vota na gente aqui embaixo, pra gente ter essa chance, uma comunidade nerdística. Olha, uma comunidade nerdística ganhar o IBEST não é pra qualquer um, é difícil demais. Mas eu conto com vocês, sabe por quê? Porque a nossa fã é unida, vocês estão sempre vindo aqui, muita gente volta pra ver os vídeos, eu gosto demais, isso apoia muito o nosso trabalho. Então se você puder nesse momento, nessa reta final, beleza, Pedro, vou dar um empurrãozinho, você pode fazer acontecer e olha, só festa, obrigado de coração, vamos lá. Bom, primeiro vamos começar agora com uma reflexão. Um dos maiores problemas da indústria do cinema na atualidade é a pressa, concorda? Várias produções que a gente vê aí, que tinham tudo pra serem iradas, acabam ficando meia boca pelo simples fato de terem que fazer as pressas. Simplesmente isso. Alguns estúdios por aí estão mais preocupados com volume, com quantidade, né? Do que com qualidade de imagem, roteiro. Vocês sabem do que eu tô falando, com certeza. Só que esse é o caso totalmente oposto de Rebel Moon. Presta atenção. Pra quem não sabe, o Zack Snyder trabalhou em cima de Rebel Moon por 20 fucking anos. O cara tá trabalhando em cima de uma série de universo por 2 décadas. Ele começou a criar a história quando ele ainda estava na faculdade. Só depois de 2 décadas que o filme ficou pronto. É surreal isso, né? Então você imagina o tempo de maturação, de melhorias, de desenvolvimento tecnológico para finalmente chegar no resultado, porque quando ele começou a ter a concepção da ideia, só a tecnologia do que tinha para ser feito na indústria do cinema não era suficiente para ele realizar o que tinha que ser feito, ou de repente seria muito caro. Hoje em dia tudo que você tem para fazer você consegue ir muito mais além, entende? Você consegue já ver no trailer o que essa obra vai entregar. Olha só o que o próprio Zack Snyder contou, como é que foi a concepção da ideia para esse filme. Ó, abre aspas. Na faculdade, eu disse ao meu professor algo como: que tal um filme como 7 Samurais, mas no espaço? Algo que é um conceito bastante direto do bem contra o mal, de poucos contra muitos. E fecha aspas. Essa fala do Zack Snyder mostra pra gente que não só a inspiração pro roteiro estava ali nessa fala dele, né? A ideia pro roteiro principal, mas também que ele fez questão de colocar todos os elementos de um épico heróico no filme. A maioria não deve conhecer, mas o filme 7 Samurais é um clássico do cinema japonês da década de 50. E não, eu não vi na estreia. Vamos parar, né, galera? Na história desse filme, um samurai se junta com mais 6 guerreiros e eles preparam os moradores de uma vilazinha para uma batalha contra um grupo gigante de bandidos. Esse filme 7 Samurais usa muito de cenas de preparação para batalha, sabe? Tipo, temas como honra, dedicação, sacrifício, ou seja, é meio que uma fórmula, entende? Todos esses elementos já apareceram no trailer de Rebel Moon. Você já percebe que é exatamente isso. Exatamente como o Zack Snyder falou. Nesse filme do Zack Snyder, a gente tem a personagem principal, a Cora, que é interpretada pela atriz Sofia Boutella. A Cora é uma ex-soldado que parte para uma vida simples com fazendeiros numa lua distante no universo. A vida de todo mundo era bem tranquila nessa lua que ela foi morar, até que a paz acaba lá quando o exército chega e daí vai se desdobrar uma guerra dos colonos contra os invasores. E com a guerra declarada, a Cora vai liderar uma revolução espacial. Para isso, ela vai viajar pelos planetas para recrutar mais guerreiros que possam se aliar com ela, né? Para ela formar uma tropa de resistência contra esses soldados do Império. Eles estão invadindo. E aí, nessa jornada, a Cora vai se aliar com os mais diversos personagens excluídos da galáxia. Rebeldes, rejeitados, camponeses, vítimas da guerra. É o povão oprimido contra o Império opressor. Então assim, tirando a parte que isso tudo acontece no espaço,
Rebel Moon parece um pouco a história que eu contei do filme Sete Samurais. Mas parece também com uma outra franquia espacial que tá acontecendo agora, não parece? Pois é, o Zack Snyder chegou a apresentar o roteiro de Rebel Moon pra Lucasfilm há uns anos atrás, né? Pra ser um spin-off de Star Wars. Mas o projeto foi rejeitado. Dá pra acreditar? Mas há males que vêm pro bem. A Netflix acabou comprando a ideia do Snyder. Isso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Sabe por quê? Porque Rebel Moon, sendo uma franquia própria, o diretor, os roteiristas, até os atores não precisam se prender a nenhum cânone. Não precisa estar amarrado a nada que existe. Então, se a gente pensar nas possibilidades criativas, pô, o céu é o limite. Você não vai ficar preso a bonequinhos, a coisas fofinhas, sabe? A bichinhos de pelúcia do Star Wars. Calma, galera do Star Wars. Vocês sabem que é uma coisa mais family friendly. Rebel Moon também pode ser, mas pode ser um pouquinho mais adulto. Então eu acho que essa liberdade de criação fica bacana. E o próprio Zack Snyder explicou pro elenco do filme o que é o Rebel Moon. Olha nas palavras dele, abre aspas. É como Star Wars, mas com violência, sexo e palavrões. Tá aí, é pequeno que você queria? Pois é. E falando de novo no trailer, galera, que obra de arte. Primeiro que é um trailer sem pressa nenhuma, ele tem mais de 3 minutos e meio de duração. Ele mostra muita coisa, tem muita variedade, tem uma variedade gigante lá de cenários, animais fantásticos, povos diferentes, alienígenas, naves espaciais. Eu acho que vai estar bem rico, sabe, de background, de história do personagem. A trilha sonora tá épica, tem muitas cenas de combate. Claro, tem várias cenas também em câmera lenta, que é uma das marcas do estilo do direção do Zack Snyder. E no elenco desse filmaço, além da Sofia Boutella, tem ainda o Djimon Hounsou, o Charlie Hunnam, né? O Frafi, a Cleopatra Coleman, a Jenna Malone, e a narração fica por conta do deus da atuação, o Anthony Hopkins. Você hypou pra Rebel Moon? Eu hypei demais, chefe. Peter, você sempre hype. Não é sempre que eu hypo não, ok? Tem horas que eu não hypo nada. Aliás, quando eu não hypo, eu vou trazer pra vocês. Pra quê? Dificilmente eu trago. Galera, o trailer é tão bonito, tão empolgante, que a primeira coisa que eu pensei foi que esse filme merecia estar no cinema. Eu duvido você não concordar comigo nessa. Eu acho que se você estivesse vendo um trailer desse filme agora e ele fosse no cinema, você ia falar, porra, eu vou no cinema ver esse filme. E ele vai estar nos streams, entende? E essa é a parte boa, né? Que tipo, não falta nem tanto tempo pra você poder assistir isso nos streams, pra assistir na tua casa, no sofá, amarradão no seu sofá. Se liga que o filme tá dividido em 2 partes, até porque o Zack Snyder gosta de não é um longa-metragem, um longuíssima metragem, né? Primeira parte de Rebel Moon se chama Menina do Fogo. Tem data de lançamento para o dia 22 de dezembro na Netflix. A segunda parte de Rebel Moon se chama A Marcadora de Cicatrizes e a estreia vem uns meses depois, dia 19 de abril de 2024, também na Netflix, lógico, né? Ah, e mais uma coisa, a Netflix vai lançar 2 versões de cada filme. Uma versão do diretor, que vai ser para maiores de 16 anos, com cenas mais pesadas. E uma segunda versão family friendly. Aí você decide qual que você vai ver. Qual das duas você vai assistir? Já comenta aqui embaixo. E não esquece, galera, estamos na retinha final, tá quase acabando o IBEST. Dá um votinho aqui embaixo. Tá preparado? É só você tocar aqui embaixo e tocar lá. O máximo que você fazer é se logar lá. Peter, mas eu não tenho conta, é só você clicar em Apple, Google ou Facebook. O login faz na hora pra você, já tá pronto lá pra você. Só isso, são 2 cliques. A não ser, logicamente, você vote nas 6 categorias. Aí são 12, né? Um aqui e outro lá pra cada uma das 6. Mas você vai ajudar demais. Obrigado de coração, galera. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque vamos continuar cobrindo, vai sair muita coisa, esse universo vai se expandir. A gente vai cobrir esse universo inteiro pra vocês. Ponta a ponta, trama a trama. Tamo junto, espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!